Rapaz, eu vou dizer um negócio a você. Eu vou deixar ao vivo aqui registrado que eu tô gostando mais do Gabriel do que do Fernando. Não sei se o Fernando ele vai gostar de ouvir isso. Tá gravando, Gabriel, isso? Ixi, agora já foi, não dá nem para cortar, né? Fernando, você é um parceirão, gosto demais de você. Na verdade, a gente estava fazendo só uma resenha aqui nos bastidores, porque estamos iniciando mais um episódio do PortugaCast. Gente, e eu achei que esse negócio não ia dar certo, você acredita? Eu pensei que ia ser só um. Olha só a fila que nós estamos tendo aqui. E o negócio está aumentando. O nível do PortugaCast está aumentando. Gente, já passou tanta gente boa aqui. E hoje vem um cidadão aqui que eu não sei não. Eu não sei nem como apresenta. Como é que a gente apresenta um cara desse, hein, Gabriel? É difícil, né, não? É difícil demais, cara. Aqui na minha frente está o marido da Erivone, pai da Débora e da Bárbara. Um homem incrível que passou a fazer parte da minha vida a partir de duas parceiras que nós temos, que é a Flávia e a Lila, que eu tenho que mandar um abraço para elas. E esse cara, ele é especialista em optometria. Eu passei a entender o que era optometria depois que eu conheci esse cara. E cada vez mais que eu caminho com ele, eu entendo mais sobre isso. E o que ocorre? Ainda para completar, esse rosto que vocês estão vendo que está mais bonito, ele foi quem deu essa harmonizada. Quem fez todo o procedimento, quem me indicou esse óculos e tudo. E olha só como eu fiquei melhor. Na verdade, eu já era bonito. Só deu uma... Não fique rindo não, Gabriel. Só deu uma melhorada. Então, eu quero, meu amigo, te receber com todas as honras aqui. E vocês vão ver quando cortar para ele o estilo que o rapaz está. Décio Conceição, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Eu posso colocar assim, dessa maneira, meu amigo Cláudio Portugal. Na vida a gente pensa assim, depois de alguns anos, a gente pensa que não vai mais conhecer pessoas especiais, incríveis, e eu tive o privilégio de conhecê-lo e fazer parte da minha vida. Eu agradeço a oportunidade, primeiramente a Deus, a Nosso Senhor, e a nossa, acho que o entrelaçar dos caminhos, né? Os caminhos se entrelaçaram e estamos construindo uma amizade, estamos construindo uma parceria. Quero agradecer a oportunidade. Estou aqui para poder conversar e levar um pouco da minha profissão, daquilo que eu gosto, para as pessoas conhecerem. Muito obrigado, meu irmão. É isso aí. E aqui a gente já, sem delongas, sem muita agonia, sem muita história, eu quero já iniciar, Décio, com uma pergunta interessante para mim, por exemplo, que é realmente uma dúvida que eu tenho, tá? E pode ser dúvida de várias outras pessoas, principalmente pessoas que não conhecem ainda a optometria. Optometrista é médico? Rapaz, todo mundo me faz essa pergunta. Eu estava até falando aqui quando eu cheguei, que fui muito bem, assim, cordialmente recebido pelas meninas aqui da recepção, né, pelos profissionais. E eu falei para uma delas, perguntei sobre a questão de fazer exame. Tu faz exame com quem? Quem é um profissional? Então, assim, no Brasil, nós temos uma questão da cultura. É cultural. Se você tem alguma necessidade de mexer nos olhos ou na visão, que são duas coisas distintas. Olho é uma coisa, visão é outra. São coisas que parecem ser uma só, mas não são. Se pensa em um outro profissional, que é o médico oftalmologista. E este profissional, ele é médico, ele tem que fazer a graduação em medicina e depois fazer a sua especialização em oftalmologia. Já o optometrista, na outra ponta, ele é um profissional também da saúde, porque a medicina também é saúde. Só que nós chamamos de profissional da saúde não médico. Então, ou seja, isso tem uma divisão clínica muito grande, porque um profissional ele é da área cirúrgica e da área de medicamentos e o outro não. São duas pontas que não se convergem, mas também não divergem em muitas coisas, porque a profissão ela trabalha em parcerias. A saúde trabalha em parceria. Então, cada um tem sua área específica, porém, o optometrista ele não é médico, ele é da saúde também, tem que fazer uma faculdade, tem que se especializar. Daqui a pouco eu apresento o meu currículo para as pessoas conhecerem a minha parte acadêmica. Então, é isso, não é um médico, ele é um profissional da saúde, tem uma formação específica e tem aplicação do seu saber integral, individual. E uma coisa, a gente também sempre fala assim, é uma atribuição específica. Cada Sim. um tem seu saber. Agora, Décio, eu tenho um amigo que ele é
Ele é médico também, na área de urgência, eu não sei bem a especificidade dele. E ele conversando comigo, ele estava me explicando como que funciona nos Estados Unidos, por exemplo. Se eu não me engano, na Europa também funciona dessa forma. Em que as pessoas, quando precisam cuidar da visão delas, quando elas precisam fazer algum exame, alguma coisa relacionada à visão, eles não procuram um oftalmologista, por exemplo, nos Estados Unidos. O oftalmologista é para cirurgia, para essas coisas mais clínicas. Eu não sei explicar direito porque eu não sou da sua área. Mas o primeiro profissional que eles buscam, quando eles vão cuidar da visão deles, quando eles vão fazer um exame para óculos, para essas questões também, eles primeiro buscam o optometrista, que realmente é essa autoridade que é buscada nos Estados Unidos, e eu também não sei se na Europa também. Ele me falou sobre isso, que quanto mais eu me aprofundei no seu assunto, mais eu fui querendo entender como funcionava. E já eu vou comentar como foi a minha experiência com você, tá? Mas é dessa forma mesmo? Nos Estados Unidos funciona assim? Eu vou me apresentar, né? Academicamente, porque as pessoas às vezes não me conhecem, né? Isso, eu gente, sei que esse podcast vai além fronteiras, né? Vai além Brasil. Vai. Aí você ia falar, desculpa. Isso, não, mas é real, porque quando a gente começa aqui, a gente vai buscando, trazendo a pessoa do Décio, mas eu quero de fato que você se apresente assim, primeiro fale um pouco sobre o seu currículo, sobre quem você é, sobre a sua graduação, e aí depois a gente continua o nosso processo aqui. Eu me chamo Décio Conceição, eu comecei a minha carreira dentro do segmento óptico, fazendo os cursos mais básicos. Eu tenho 2 formações de nível médio, que eu sou técnico em óptica, pela escola UWP de Santos, São Paulo, e logo em seguida fiz o técnico em optometria. O de óptica tem que botar o P, viu, pessoal? A gente fala ótica, mas ótica vem do grego ótos, que é ouvido, e optiki é visão em grego. Então tem que botar o P, porque o nome do médico, né, é otorrino. Otorrino é ouvido, nariz e garganta. Então, otorrino laringologista. Ele não é optorrino, porque opto é o profissional da área da visão. Por isso que é o técnico em óptica, que eu me formei em 2006, e logo depois o técnico em optometria. Tá? 2 formações de nível médio. Foi em 2009, pela mesma instituição. Depois eu fui para a graduação. Eu me formei na Faculdade Rátio, em São Paulo. Todas essas instituições, Cláudio, são privadas. No Brasil ainda não existe um curso provido por faculdades públicas. Então, são faculdades e instituições privadas. Depois da graduação, eu concluí em 2020, eu fui para as especializações. Então, eu já sou especialista em saúde da visão pela FAELO de Pernambuco, eu já sou especialista em estudos em oftalmologia pela UNIF-BF em Paraná, eu já sou pós-graduado em contatologia moderna na Faculdade Alfa, no Pernambuco. Estou também concluindo uma pós-graduação em neurovisão na Faculdade Alfa, em Pernambuco. E, atualmente, eu estou no mestrado, estou mestrando em gestão de serviços de atenção primária de saúde pela Funimber, na Espanha. Por que eu falei essa carreira? Porque dentro da área de óptica e optometria, você pode trilhar um caminho. Você pode cair de paraquedas logo na graduação, porque hoje é permitida a optometria, é uma profissão legal e legítima. Essas 2 palavras depois a gente explica lá na frente, quando for falar da parte mais técnica. Sim. Porque regulamentação ainda existe algumas lacunas. Então, a profissão de optometria é legal e legítima. Isso é uma coisa, é o juridiquês. Regulamentação ainda tem uma coisinha aqui e ali para a gente fechar. Então, esse é o meu currículo. Isso aí já são ao longo de... Eu já sou óptico há 24 anos e já sou optometrista há mais de 15. Mais ou menos isso. Somente isso, né? Só. Ô Décio, e por que algumas óticas, por exemplo, ela coloca ótica sem o P? Porque no Brasil, a nossa língua é muito rica. A nossa língua, ela é muito viva também. Então, foneticamente falando, é mais fácil falar ótica do que óptica. Então, o correto é óptica. Então, ótica, na verdade, não... É uma casa que vende aparelho auditivo.
Cara, que interessante. E a gente vê direto propaganda ótica sem um P. Porque é como você falou, você me perguntou, aí, desculpe te interromper, aí você me perguntou assim, Décio, lá nos Estados Unidos o optometrista ele é mais acessível, ele é mais conhecido, ele é mais famoso, ele é mais... Porque lá aconteceu o inverso, falando especificamente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, primeiro nasceu a optometria, depois nasceu a oftalmologia. Aí foi o ponto de virada. Então, os optometristas americanos, que lá nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Aqui nós somos uma república, mas confederada. Então, tudo vem para a federação. Tudo a federação é um pouco centralizadora. Os estados demandam algumas demandas de... Eles têm algumas prerrogativas de saúde, no que diz respeito à questão de saúde pública, ao gerenciamento de vários serviços, falando isso em SUS, mas nós temos um Distrito Federal que centraliza muitos serviços. Já nos Estados Unidos é diferente. São estados confederados. Então, o estado ele tem uma autonomia, e muitas das vezes em legislar. Então, tem estados que podem andar com porte de arma específicos. Tem estado que o optometrista... Tem estado americano que o optometrista faz algumas microcirurgias. Caramba, então, lá o negócio avançou muito, porque foi a primeira profissão que nasceu. Na Europa também existe uma facilidade de você encontrar o optometrista, porque também é popular o profissional. Sim. Porém, lá na Europa, nós somos mais ópticos, nós somos mais mecânicos ópticos do que profissionais transvestidos de médicos. Lá você faz exame dentro da ótica, porque não tem como... Ó, lá o ótica, tá vendo? Que lá não tem como separar o óptico do optometrista. Lá eles são um só. O optometrista europeu, ele é um óptico. Ele trabalha dentro da óptica. Aí tem muitos questionamentos. O Brasil ainda não deu uma atenção para essa área, como ela precisa. Pode trabalhar dentro da óptica? Pode trabalhar? Vou trabalhar no hospital, numa clínica, trabalhar onde? Então ainda existem algumas interpretações sobre a respeito da profissão, aonde trabalhar, qual o local ilícito. Já existe uma normativa, já existe, porém ainda tem muito questionamento, porque eu sou adepto, sim, de o profissional optometrista trabalhar dentro de uma óptica, só que na Paraíba não pode. Não pode na Paraíba ou no Brasil todo? Existem estados, alguns estados têm um entendimento diferente do outro. Quando tiver a regulamentação específica da optometria, isso vai se acabar. Então tem estado no Brasil que permite ou entende que você pode trabalhar dentro da ótica. Pode ser uma dependência da ótica, entendeu? Então isso é específico da Paraíba. Paraíba tem um entendimento sanitário em que o profissional optometrista tem que ter um local separado da óptica, porque há um entendimento de venda casada. Ah, entendi. Então, aí cada estado tem um pouco também de autonomia para poder normatizar alguns setores. Então, a gente, na Paraíba, tem que trabalhar dentro de um consultório, especificamente com a licença sanitária. Entendi. Para que o seu consultório seja considerado legal, tem que ter a licença, que é um documento que a Vigilância Sanitária emite, se você estiver enquadrado dentro das normas técnicas que a profissão assegura. E aqui na Paraíba, onde que você atende, Décio? Eu tenho um consultório próprio, tá? E a gente tem um cuidado, como tem essa questão do entendimento, minha esposa tem a empresa óptica separado do consultório do Décio. Então, são empresas distintas, são CNPJs diferentes. Então, o meu CNPJ ele é de um consultório, de um profissional da área da saúde, e a óptica da minha esposa é uma empresa que está inserida dentro do comércio varejista de óculos. Óculos de grau, óculos de sol, lentes e lente de contato. Então, atualmente, eu tenho 4 consultórios, todos eles legalizados, com as devidas documentações específicas, para que eu possa exercer meu trabalho livremente e dentro das normas técnicas. Então, hoje, os 4 consultórios, eles ficam aqui na Paraíba? Ficam todos na Paraíba, porque eu atendo só hoje na Paraíba. Eu já atendi fora da Paraíba antigamente, mas hoje só trabalho para mim, né? Trabalho em parceria com minha esposa. A óptica e o consultório trabalham em parcerias. Um recomenda o serviço do outro, mas são contas específicas. A pessoa paga o exame para poder comprar o óculos. A gente não compra o óculos, ganha o exame, isso não existe. A gente trabalha de forma diferente. Você paga seu exame, faz a avaliação,
caso precise, caso a consulta conduza para a compra de um óculos ou de uma lente de contato, aí eu encaminho, porque o consultório não pode fazer venda. Sim. Também tem essa questão fiscal, né? O consultório ele é serviço e a óptica é produto. Isso. Aí tem que ser distinto Tem mesmo. que ser distinto. Tudo direitinho como manda o figurino. E como foi que nasceu em você essa vontade de ser optometrista, cara? Eu vou responder a tua pergunta, concluindo a outra que eu esqueci. Ó, dentro da saúde existe uma coisa chamada atendimento primário, secundário e terciário. Para a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o optometrista ele é o profissional primário dos cuidados dos olhos e da visão. Então, isso quem está dizendo, quem normatiza isso é a OMS. Então, segundo a OMS, nós seríamos o profissional que está à frente, tá? Quando a gente vai fazer o exame, nós podemos separar. Esse profissional, esse paciente precisa de um atendimento secundário ou terciário para os olhos. Então, o atendimento primário, no que diz respeito aos olhos, é a análise. Uhum. O atendimento secundário é medicamento e o terciário, cirurgia. Certo. Então, tem uma sequência de condutas. Para o optometrista, o atendimento primário é a análise. O atendimento secundário é o tratamento. E o terciário seria o acompanhamento e o desenvolvimento desse tratamento. Entendeu? Então, para cada necessidade, há uma complexidade de conduta. Certo. Então, nós somos, nos Estados Unidos e na Europa, os profissionais primários. Isso lá na Austrália, a optometria já tem 100 anos de lei constituída. Então lá, dentro da óptica, você faz tratamento de glaucoma, você faz tratamento de pequenos probleminhas ali de algumas pequenas alterações patológicas. Então, porque é um trabalho em conjunto. O optometrista ele não ocupa o lugar do médico, mas ele está na linha de frente. Porque o profissional cirurgião é o oftalmo. Não tem como a gente estudar para fazer cirurgia. Não tem, porque a gente entende que é uma área exclusiva médica. Agora, tratamento e condução no Brasil de medicamentos também exclusivo de médico. A gente no Brasil não pode manipular medicamento, assim, dilatar olho, dilatador, anestésico, a gente não pode usar no Brasil. Isso aí é um ponto muito sensível da discussão. Mas fora do Brasil, o optometrista pode dilatar olho, pode utilizar alguns elementos de condução de técnicas, de exames específicos, porque existe muito ainda a se conversar no Brasil sobre essa questão da atuação do optometrista. Primariamente, nós somos os responsáveis dentro da saúde desse atendimento primário. Porque lá, quando a gente vai fazer exame, a gente separa. Esse olho está doente e esse olho não está doente. Se ele precisa de óculos, a gente resolve a bronca. Se ele precisa de um tratamento e uma condução médica, direciona ele para o médico responsável. Tá? Entendi. Agora, segura só um pouquinho a pergunta que eu te fiz. Por que você escolheu ser optometrista? Mas eu quero só falar de uma... será que eu posso fazer? Eu não posso fazer comparação, eu acho, né? Não dá. Pode, cara. Pode, fica à vontade. O podcast é seu. O programa é meu, eu faço o que eu quiser. Rocha. E aí, qualquer coisa, vocês procuram o Gabriel, que ele que está colocando as imagens. Então, se alguém tiver que responder, que ele responda. Aí o problema é dele. Quem está colocando a imagem é ele. Eu falo aqui o que eu quiser. Entendeu, Gabriel? Ele concordou lá, você viu, né? Eu tô com uma testemunha aqui. Gabriel é cara. Eu vou te falar de duas questões de atendimento que eu tive, duas experiências, tá? Eu fui atendido por você, a minha esposa também foi atendida e logo agora, já um pouquinho mais para frente, meu filho também vai ser atendido por você. Eu estou acostumado a ser atendido da seguinte forma, tá? E aí eu não quero falar quem é bom ou quem é ruim. Estou falando de experiência. Uhum. A experiência que eu tive quando eu fui fazer meu primeiro óculos foi aquela experiência que as pessoas têm no atendimento de emergência. A pessoa não olha na sua cara, ela olha aqui para a receita, aí vai lá, faz um exame de coisa de 5 minutinhos ali, foi lá, olhou, anotou, fez toma aqui e vai embora. Esse foi o primeiro atendimento que eu tive com o oftalmologista. Tá? Eu não estou dizendo que todos são assim, pelo amor de Deus, para depois vocês não me falar um monte de coisa. Essa foi a experiência que eu tive. Eu tive uma segunda experiência também com o oftalmologista, que foi muito parecida. Foi um pouco melhor, mas muito parecida. Aí foi uma mulher que me deu uma atenção melhor, conversou um pouco mais comigo. Mas não pelo fato de estar na sua frente. Agora, a experiência que eu tive de atendimento com você, Décio, foi algo assim... para mim, foi surpreendente. Primeiro que a gente levou pouco mais de 1 hora no atendimento.
até o momento de você pegar alguma coisa para fazer o exame, você conversou muito comigo. Você procurou saber muito da minha vida, o que eu fazia, o comportamento, aquela coisa. E depois você começou a examinar. Eu não lembro nem quantos exames ali, quantos aparelhos você utilizou. E assim, a maneira que eu saí de lá foi assim, realmente foi surpreendente. Eu saí totalmente satisfeito e eu vou te falar com uma questão de percepção de valor. Eu trabalho com pessoas e comportamento, então não tem como você não perceber valor nas coisas. Eu já estou dizendo aqui, gente, que se ele aumentar o preço, a culpa não é minha, eu estou falando das minhas experiências. A sensação que eu tive quando saí de lá foi, cara, esse cara cobra muito barato. Porque o valor que você entrega é muito maior do que você cobra. Porque realmente você sai satisfeito de lá. E assim, é absurda a qualidade do material que você usa, é absurda a qualidade dos equipamentos que você tem, as imagens que você... Eu fiquei tão surpreso que eu fiz, cara, que imagem é essa? Sabe? Você fica assim... Cara, a imagem é fantástica. E assim, a segurança que você sai de lá é outra. Você explica os motivos, você explica exatamente até o passo a passo. É a primeira vez que eu uso multifocal, por exemplo, que eu fui falar bifocal, você fez, não faz isso não, que isso aí é coisa de velho. Mas a primeira vez que eu uso, então, até os primeiros passos, como era o procedimento, como isso ia acontecer, até isso você me deu clareza. E a experiência com que eu ia usando aquilo e aquilo ia acontecendo, eu ia lembrando de tudo que você me falou. Então eu tive total segurança, hoje eu estou totalmente adaptado, não é? Então essa foi a experiência que eu tive, Décio. Então, como que se explica isso? Eu não quero que você venha dizer quem é bom ou quem é ruim, mas o que você coloca no seu atendimento? Por qual motivo você se importa tanto em fazer um atendimento nessa qualidade? Primeiramente, Cláudio, isso é maturidade clínica. Entendeu? Eu sou professor de faculdade. Então, assim, quando você está ensinando, você não ensina para uma pessoa, você ensina para uma turma. Tem 30 alunos, você não fica olhando para Cláudio, ou para Joana, ou para Maria. Você ensina para a turma toda. Então, assim, quando o profissional se forma, ele tem ferramentas para executar um bom trabalho. Porque ele aprendeu na academia aquilo que é importante ele trilhar para fazer um bom serviço. Agora, ele executa se ele quiser. O problema é esse. O professor não ensina para uma pessoa, ele ensina para 30 ali, tá? Tem 30 pessoas na frente dele. Agora, pessoas absorvem a responsabilidade e pessoas não. Eu sempre tive esse cuidado. Olha, eu tenho um poder na minha mão muito grande. Quando eu estava para fazer a faculdade, a minha professora falou assim, você pode salvar uma vida. Ela dizia isso para mim, e ela era uma professora muito rígida, provas difíceis, complicadíssimas. E ela marcou, isso ficou gravado na minha cabeça. Então, assim, você falou, eu tive experiências. Então, eu até estava falando na recepção. Muitas das vezes a pessoa tem a oportunidade de ir para o optometrista e o cara estraga a oportunidade por falta de responsabilidade clínica. Eu não estou falando de perfil. Não, eu estou falando de responsabilidade, aquilo que ele aprendeu a aplicar. Então, nós temos um roteiro técnico. Você faz um bolo como? Já assando a forma sem nada? Então, tem todo um passo a passo. A faculdade ensina isso magistralmente. Qualquer faculdade, um professor que vai dar aula, ele vai ensinar o que está no livro. Faça assim, faça assim, faça assim. Você segue o caminho. Agora, a responsabilidade de aplicar é sua. Então, você caiu numa cadeira de um profissional responsável, atencioso, muito criterioso com os protocolos, com a execução de cada método. E muitas das vezes, alguns exames encostam na pessoa. Eu preciso falar assim, vou me encostar aqui, vou ligar uma luz, olha para frente, vou bater um flash agora aqui, vai incomodar essa visão. Então, eu preciso preparar o cliente, porque quando for bater a foto, o cara ceguei. Então, acontece. Então, você tem que preparar o cliente do passo que você vai dar, explicar. Quando você fez o exame comigo, nós temos uma superfície dos olhos. O olho, ele é um negócio sensacional, cara. Aí, a gente tem que avaliar pálpebra, cílio, por onde o pelinho que sai o cílio. E você, quando chegou lá, estava com os cílios um pouquinho ali, com algumas disfunções. Então, aquilo era importante te orientar. Olha, isso aqui precisa de atenção, isso aqui precisa de uma asepsia, de uma limpeza. E, às vezes, a gente vai tomar banho e esquece de fazer aquela limpezazinha ali, ó. Pegar um pouquinho de sabonete, ó, massagear suavemente os cílios, a pálpebra e a sobrancelha. Porque esses pelos, Cláudio, eles são filtros.
Então, qual que é a finalidade do filtro? Grudar sujeira. Para não passar para não passar para os olhos. Os olhos necessitam de estar limpos, porque o nosso olho, ele parece um copo de cristal. Ele tem que estar todo transparente para que a mágica aconteça, para que você veja cores, contraste, profundidade, tenha uma percepção de distância. Então, esse cuidado que você tem que ter em atender o paciente, respeitando o protocolo. Eu quero pegar só essa partezinha, manter um raciocínio, porque eu fico mudando de direção o tempo todo, viu? Fique à vontade. Não, fico com raiva não. O Gabriel já está acostumado, porque ele disse que Fernando me roubou dele. Eu vou ficar resenhando aqui hoje o programa todinho. Você falou com relação... Você me orientou em relação aos cílios mesmo, que o meu na parte de baixo realmente tinha uma falha, realmente tinha pouco cílio. E era justamente por conta desse procedimento, que realmente comprei tudo que você pediu, eu fui lá, fiz. E no próximo a gente vai ver como é que está o comportamento, se eu fui um bom aluno, se eu fui um bom paciente. Puxa sua orelha. Nesses casos, assim, que tem mulheres que reclamam dos cílios, que às vezes ela tem que colocar cílios. Esse processo ajuda também a nascer novamente, ela ficar com os cílios, ou não tem nada a ver? Olha, aí nessa parte dos cílios é um pouquinho, é uma área muito sensível. Sim. Porque o que acontece, quando você perde cílios, acontece chamado madarose. Sim. Então você tem, e os cílios, ele já tem 3, 4 fileiras ali na margem da pálpebra, justamente porque tem sobra, né? Jesus foi muito generoso conosco. Então quando você perde cílios, a depender da origem, da etiologia dessa perda, pode nascer e pode não nascer. Sim, então às vezes você perde alguns e perde para sempre. Por isso, o cuidado com a manutenção da asepsia da parte externa dos olhos. Então, essa asepsia, ela também... Não que ela, mas ela ajuda, por exemplo, a prolongar essa vida aí, útil dos cílios. O cílio, ele é um pelo. Então, ele tem a sua base, né? Ele tem a sua raiz. Então, nessa raiz do pelo, se tiver alguma alteração ali estrutural, anatômica, que gere uma disfunção, ele pode cair e pode não nascer. Entendi. Então tem que limpar, tem que ter um cuidado. Esse tipo de orientação, às vezes, muda a conduta da pessoa. Atenção, mulheres. Eu quero dar uma dica para vocês, olhando aqui para vocês assim, ó. Ouçam a dica desse rapaz. Isso pode salvar os seus cílios, já que você tem tanta preocupação. Você tem que colocar cílios, aquele negócio, botar aquela cola, fazer um monte de coisa. Se você cuidar direitinho, de repente você nem precisa fazer isso. Então se atente para o que esse rapaz bonito, que está aqui alinhado na minha frente, que ele está falando, que isso vai fazer total sentido para você. Isso é muito importante. Tá certo? Olha só onde nós já estamos atingindo as mulheres que estão muito preocupadas importante. com isso. Agora, a importância realmente da asepsia, né? Isso, aí voltando o raciocínio lá do seu protocolo de atendimento, que a gente passou por isso e você estava dando sequência de o que faz você atender uma pessoa com tanta excelência. Eu até vou dar aula agora dia 12 de... Deixa aquela câmera ali, né? Eu até dar aula dia 12 de novembro. Eu vou para a sala de aula presencial, porque eu dou aula online e dou aula presencial. E eu costumo dizer isso muito para os alunos, ó. Conhecimento adquirido, responsabilidade de aplicá-lo. Aquilo que você adquiriu na faculdade, quando você está estudando, você tem uma coisa chamada competências. Quando você termina um curso, você adquire competências e você tem que executá-las de forma técnica, de forma segura. Assim, às vezes vai muito a questão da educação, né? Cordialidade, gentileza, levantar para abrir porta, isso aí, cara, é um detalhe. Mas executar o protocolo tecnicamente com responsabilidade é uma obrigação, tá? Eu acho que isso aí é fundamental. Eu não vou entrar muito nessa área dos cílios, porque senão a gente perde... a gente vai perder só falando dos cílios. Mulheres que fazem isso, essa colocação de cola nos cílios, aquilo ali é muito arriscado. Eu ia até perguntar isso a vocês. Na minha área de lente de contato, que a lente de contato é um óculos. Só que a diferença do óculos é porque o óculos fica um pouco mais afastado do olho. E a lente de contato ela encosta na superfície dos olhos. Ela não encosta no olho. O pessoal fala assim, você está lendo aqui um artigo aqui na internet, uma postagem, a lente de contato encosta na córnea. É cegueira instantânea. Existe uma superfície em cima dos olhos em que a lente de contato interage nessa superfície. Então, por isso, quando a gente faz um exame de lente de contato, ele tem mais condutas do que um exame de óculos. Fale mais sobre lente de contato pra gente. Eu não vou... Eu já quero voltar como é que eu virei optometrista. Certo. Lente de contato é assim, quem pode usar? Qualquer pessoa, em qualquer idade. Qualquer idade. Um bebezinho pode usar, uma criança pode usar. Agora, esse paciente que é muito jovem,
Porque o olho passa por processos de maturação estrutural e também funcional. Então, o olho passa por um processo de amadurecimento anatômico e um processo de desenvolvimento fisiológico. Então, e nós temos que respeitar essas etapas. Essas etapas precisam ser respeitadas. Então, o olho de uma criança ainda está amadurecendo estruturalmente e funcionalmente. Eu não posso fazer exame de vista numa criança de 3 anos como uma criança de 10. São habilidades diferentes. Para tu ter ideia, Cláudio, enxergar é uma habilidade. Que pode ser, enxergar é uma habilidade. Que pode ser desenvolvida ou pode ser inibida. Eu não vou entrar muito nesse assunto. As pessoas, quando me procuram, quando vão trazer crianças pequenas, eu faço postagem das minhas filhas. Eu só tenho 2 pacientes que consulto desde quando nasceram até... A minha filha está com 18, a minha mais velha. Então, é o único paciente que eu acompanhei a evolução da vida inteira. Porque eu sei o que é preciso avaliar e eu sei o que é importante avaliar e as respostas que eu vou ter. Porque uma criança de 3 anos, você precisa saber se ela está enxergando bem ou não. Você só leva ela no oftalmo quando está com a conjuntivite, quando está com o olho vermelho. Caramba, que interessante isso. Então, assim, você tem um filho de 10 anos, como é que é a visão dele? Ele não sabe dizer, ele não tem obrigação de dizer como ele enxerga. O profissional tem que saber como ele enxerga. Ele não tem nem parâmetro, né? Não tem. A gente sabe o que é um carro bonito, o que é uma casa cara, o que é um celular de alto padrão, mas uma criança de 10 anos não tem muito parâmetro para saber se um carro, uma Ferrari, uma Porsche, uma Maserati, uma Lamborghini, ele não sabe qual é o melhor deles. Ele não tem inteligência nem condições neurofisiológicas para poder entender. Uma casa de 1 milhão, uma casa de 100 mil, uma casa de 10 mil, uma casa de 5 mil. Então, ele não tem ideia. Vá segurando o raciocínio aí que eu também tenho mais uma dúvida que é interessante para as mães, tá? Décio, essa questão você falou muito da visão das crianças. Sim. Tá? Sim. Como que você enxerga hoje, como profissional da área que você é, todo esse comportamento hoje de crianças que têm acesso muito cedo às telas? Tela de celular, tela de televisão, isso prejudica também? Demais. Uma idade segura. Eu posso até estar falando uma coisa não tão atualizada academicamente falando. Mas uma idade segura, 6 anos. 6 anos já para ter o contato. Dá para começar a introduzir. A mexer, porque é diferente quando você mostra uma foto para minha filha de 3 anos. Você está mostrando uma foto. Ela está vendo ali uma fotografia que foi tirada para ela ver, ela ri, porque ela consegue identificar que ela está ali na foto. Mas mexer, brincar um pouquinho, estudar, 6 anos já é uma fase mais segura. Já é uma idade que já se permite alguns minutos. Sim. Entendeu? Mas 3 anos, 2 anos, 1 ano com celular... Você não sabe o estrago que você está fazendo na parte visual dessa criança. Essa criança nasceu 0 grau, a gente chama disso de emétrope. Essa é a condição técnica para uma pessoa que não tem grau, chamado de emetropia. E essa criança pode, por precocemente estar utilizando uma tela de celular, ficar amétrope, que é a pessoa que tem problema de vista. Caramba, eu fiz uma parceria uma vez com a neurocientista e ela falou... em relação ao cérebro mesmo, né? Então, mentalmente, né? Ela fala que o estrago que uma tela faz para uma criança é muito grande. Quando ela falava disso, e aí Ravi ainda tinha 5 anos e pouco, a gente começou a ter um pouco mais de cuidado, como tem até hoje. Até hoje, Ravi tem hora para usar celular, tudo. Ele hoje convive em 2 ambientes, ele convive na casa do pai biológico dele, convive lá em casa, e todos os 2 ambientes têm controle. Então, ele não é livre para usar a tela o tempo todo. Então, a gente controla muito isso, a gente vive muito nessa concordância. Né? E ela disse o estrago neurológico que faz para uma criança abaixo de 12 anos quando se fala de neurológico. Que ela disse que ele não está muito preparada com relação à visão, pelo menos a partir dos 6, para ir introduzindo. Porque eu vejo muito, Décio, criança, às vezes, de colo, de 1 ano, a pessoa está segurando a criança no colo e a criança já está segurando o celular. Imagina o que a tela prejudica. Perigoso. Né? Muito perigoso. Cara, isso é uma atitude, assim... Quando você não tem conhecimento, aquilo que você não conhece, você acha que não tem problema. Então, assim, a gente que é cristão, a gente sabe o tanto que nós temos que ter cuidado com fidelidade, com responsabilidade. São pontos que a gente conhece porque a gente sabe a palavra. Mas quem não conhece, pinta o cabelo de vermelho, desculpa, eu não quero ofender ninguém, mas faz uma tatuagem muito agressiva,
bota uma caveira, assim. Então, assim, não é que isso seja errado, Sim. mas pra gente que conhece a palavra, Aham. aquilo não é muito, assim, lícito pra gente. Não tô dizendo que você pode fazer o que você quiser, meu irmão. O corpo é teu, você faz o que você quiser. Mas a gente que conhece a palavra, a gente sabe que o nosso corpo é um templo de Deus. Porque a gente recebe a Perfeito. Santa Ceia, a gente recebe aquilo ali. A Deus tem uma coparticipação com a gente. Isso. Então, assim, a gente sabe que a gente é um templo. Eu não posso manchar meu templo. É como se eu vou receber você na minha casa, a casa tá suja, a louça suja. Tá pichada na A casa toda fedendo. Não passei um pano para lhe receber. É igual. Então, a gente que é cristão, a gente sabe o quanto que o nosso corpo é importante. Então, quem não conhece o mal que aquilo vai fazer, dá a tela para criança de 1 ano, é um cala-boca. O pai quer ficar assistindo jogo de futebol, dá ali o tablet. Do Então, assim, Flamengo. nós sabemos a irresponsabilidade que é, mas precisamos... Uma coisa que o optometrista faz, que aí também é chamado de prevenção em saúde. A primeira nível de prevenção em saúde é a educação. Primeiro nível. Porque a prevenção em saúde ela tem etapas. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Primeira, o optometrista é craque. Prevenir. Estar à frente do problema. Ensinar, levar a educação. Porque no exame você se impressionou porque... Além de executar o teste, eu lhe dei instrução. Faça isso, mude esse hábito. Vai no nutricionista, o cara muda a sua vida. É verdade. Você precisa tirar isso, precisa cortar aquilo, precisa dormir da hora, precisa ir à academia. O cara lhe dá um roteiro para você fazer e você colhe os frutos. Exato, foi essa percepção que eu tive mesmo. Mas é interessante isso, que é importante também que as mães levem os filhos o quanto antes também para entender melhor e ter esse nível de educação no optometrista também. Com certeza. É como eu te falei, Cláudio, são 2 profissionais específicos. Então, eu até consultei uma nossa parceira, que foi a Flávia, e a filha dela foi fazer exame de vista, aí eu bati uma foto do fundo do olho dela. Lá, quando eu bati a foto, não era padrão para uma criança de 4 anos. Aí ela foi encaminhada para o médico oftalmologista e foi feito ali uma série de rastreamentos, de exames, para saber se aquele fundo de olho dela, que não era padrão, tinha algum problema mais sério. Então foi no exame de vista básico. Bateu a foto do olho lá dentro, que é chamado vulgarmente de fundo de olho, e encontramos um problema assim. Eu falei, Flávia, isso aqui é para uma pessoa adulta, isso aqui. Isso aqui não é... Bati a foto do olho dela, do esposo dela, da irmã dela. Quando chegou nela, aí aquilo... O que o optometrista tem que fazer? Prevenir. O optometrista ele não trabalha com doença, ele trabalha antes da doença. Tá? Entendi. E quando chega nesse ponto também, existe realmente a parceria de mandar esse paciente para um O médico é um oftalmologista, cara, não tem o que fazer. Agora, eu atendi uma paciente no interior, aí eu fui fazer alguns testes específicos, porque o optometrista, ele sai da faculdade, ele sai clínico, né? Ele sai um optometrista clínico. Ele não sai pós-graduado em lente de contato, pós-graduado em exercício, não, ele sai clínico. Fui fazer exame numa moça e percebi que ela tinha alguns problemas na parte neurológica. E falei, isso aqui é muito sério. Aí você não pode falar para o paciente que ele vai cegar. Você não tem esse direito. Uhum. Então, gente, eu falei de alguma coisa aí, perdão, porque aqui é uma coisa espontânea, né? Sim. Então... Você não tem esse direito de falar assim, você vai cegar, não. Você fala para o paciente assim, isso é muito sério e precisa de um médico agora. Ela foi encaminhada para o neuro, ela foi quinta-feira de tarde. Eu falei, falei para a companhia, isso aqui é muito sério, precisa de um neurologista agora. E ela conseguiu, no mesmo dia, o exame com o neuro, e ela depois, isso foi uma quinta. Terça-feira ela operou, ela estava com um problema no cérebro, fez a cirurgia, está viva, está com o seu funcionamento do corpo perfeitamente íntegro e foi detectado isso aonde? No exame básico de vista. Rapaz, eu fico impressionado e até você tinha comentado sobre isso, que um exame básico, ele não fala somente sobre a visão. Não. Ele fala sobre muita coisa, né? Você me explicou isso até no atendimento. Com certeza. De tudo aquilo que realmente você consegue perceber através de um exame. E dali você consegue mudar a direção de uma pessoa. Você encaminha, aquela pessoa passa a ter uma qualidade de vida melhor ou até evita algo mais pior, sério. Né? Com certeza. O optometrista, Cláudio, quando ele sai da faculdade, ele já sai um neurofisiologista. Porque a gente trabalha com cérebro. O optometrista ele trabalha com luz, com lente e com cérebro. Porque é o nosso meio de trabalho. A gente não trabalha com bisturi, nem com colírio, nem com... Não, a gente não trabalha. A gente trabalha com luz, visão, lentes e o cérebro. Que é o responsável por
fazer a interpretação visual. A luz fora do nosso olho é um corpo estranho. Um pedaço de bife num prato é um corpo estranho. Quando você corta ali para ficar mais fácil a mastigação, coloca ali na tua boca, começa ali a um processo digestivo, quando chega no estômago e onde vai ser digerido, aquele pedaço de carne ali vai virar outros metabólicos. Aí vai virar proteína, a proteína vai ser absorvida pelo corpo. Você não absorve aquele pedaço inteiro de carne, mas é o sumo que o corpo vai tirando. Então a luz, quando ela entra nos nossos olhos, ela é um corpo estranho. E já existe uma pré-codificação na retina. Então a retina ela faz o quê? Isso aqui é uma radiação eletromagnética. Como é que meu cérebro, que vai receber isso aqui, funciona? Com impulso elétrico. Então é transfigurado. Nós chamamos de transdução sensorial. Isso aqui é o nome técnico. A luz, quando bate na retina, ela é feita uma transdução. Então ela é decodificada e é transformada de radiação eletromagnética em impulso elétrico. E vai passando nos neurônios, por sinapses, até chegar no córtex occipital, que é o nosso computador da interpretação visual. Caramba, meu. É nessa área que o optometrista trabalha. É nisso aí que a gente faz todo dia. Entendeu? E as pessoas precisam conhecer isso. Porque fora do Brasil é uma coisa comum. Dentro do Brasil ainda é um paradigma, ainda é um mito, ainda tem muita desconfiança. Você se prepara muito. Muitos se questionam assim, o optometrista não é capaz. Rapaz, é só se ele não quiser. Que você recebe instrução técnica no campo da faculdade. Tem faculdades que levam 4 anos de formação, tem faculdades que são 6 anos, a depender do título de bacharelado ou de tecnólogo. Isso diferencia o tamanho do curso. Um bacharel ele estuda um pouco mais, porque o cunho no Brasil existe diferenças: licenciatura, bacharelado e tecnologia. Licenciatura, não vai estar falando, o cara vai ser professor. Ele já tem dentro da graduação uma área específica voltada para a docência. O bacharelado é pesquisa. E o tecnólogo, mercado de trabalho. Se você quer fazer um curso para você ter um diploma sério, mas se você quer rapidez e agilidade, é um curso de tecnologia. Você trabalha no hospital, aí o seu patrão fala assim, eu preciso que você faça uma faculdade. Você vai fazer bacharel em administração ou tecnologia em gestão de serviços hospitalares? Tecnologia em gestão, porque você vai estudar aquilo que você está trabalhando. Exatamente. Porque senão vai gastar um tempão fazendo. Então o curso de tecnologia é essa porta. Você está ali no mercado de trabalho, precisando de uma graduação para você entender tecnicamente do que aquilo ali funciona. Então é isso. Odécio, e voltando ali para a nossa pergunta que ficou ali um pouquinho no ar, o que fez esse rapaz... Ô, Gabriel, o nosso amigo tá precisando de água aqui, ó. Tá vendo? Cara, passa muito rápido, cara. Tu é doido. Você é um cara diferente, viu, Gabriel? Eu preciso falar isso pro Fernando ouvir. Sério. Fernando, não é nada contra você, não. Cara, o Gabriel tá diferente aqui demais. Eu não sei se eu continuo pela manhã ou eu continuo à tarde os episódios, mas vou ficar pensando nisso, viu, Gabriel? Ficou chateado, mas pode ter certeza que eu sou seu fã, cara. Você é fora da curva, eu já te falei isso da outra vez. Olha isso, meu amigo. Obrigado. Ô, meu irmão, se você puder, eu agradeço. Eu não estou de terno igual esse rapaz, mas se você puder. Ô, Décio, o que faz, meu amigo, uma pessoa se interessar pela área de optometria? Porque, ajudando um pouco, talvez, na sua resposta, e te conhecendo, eu posso falar isso porque eu te conheço. Né? Conheço você, não conheço a fundo, mas conheço você, caminho com você, sei do seu propósito, sei dos seus princípios, dos seus valores, sei da sua família, mas eu acredito que isso não está somente ligado a um trabalho. Você tem algo mais que faz. Eu acredito que seja um propósito mais com relação às pessoas. E também. O que fez você olhar para a optometria? É uma coisa tão besta, cara. Quando as pessoas me perguntam, por que você não virou isso? Por que você não virou aquilo? Cara, assim como você teve uma experiência com a optometria, eu também tive. Assim como a gente tem uma experiência com Deus, né? Às vezes o cara tá ali perdido no meio do mundo ali, aí o cara entra numa igreja, vai num culto, ou vai numa igreja católica, o padre, o pastor, faz uma pregação, aquilo incomoda você, aquilo toca em você, cara, eu tô no caminho errado, então o cara vai, né? Então, o que me chamou a atenção à optometria foi a minha experiência. Eu sou usuário de óculos desde 4 anos de idade. Eu uso os óculos, eles são uma simbiose comigo. Se eu sair de casa sem relógio, sem óculos, tá faltando um pedaço de mim.
tá? Isso aqui é uma ferramenta de trabalho. Eu ando assim por conta do meu trabalho, por conta da minha profissão. Porque além de ser dono de ótica, consultório, professor de uma faculdade, a gente tem essa identidade, né? Eu gosto de me vestir assim quando eu estou trabalhando, tá? Então, assim, quando eu estava já adolescente, eu sempre enxerguei muito ruim. Minha visão não era muito boa, porque eu me consultava com um profissional específico. Sim. E eu entrei no ramo de óptica, eu fui vendedor. Quando eu saí do ensino médio, eu fiz o técnico de administração, aí trabalhei com meu irmão, que é representante comercial, 1 mês. Aí eu falei, isso não dá pra mim, porque andava muito, né? Ele não tinha carro na época, a gente andava pra caramba. Aí uma coleguinha, uma paquera, falou, eu fui numa ótica fazer uma entrevista e lá estão precisando de um vendedor homem. Aí eu peguei e fui no outro dia lá. Levei um currículo, eu já era técnico de administração, aí foi como eu entrei na ótica. Aí eu conversando com um colega lá, um vendedor, que era uma loja grande, tinha muitos vendedores, tinha uma competição entre si, né? Porque era uma loja grande, era uma loja bem ampla. Aí eu falei assim, rapaz, eu enxergo muito ruim, cara, mesmo de óculos. Ele é mesmo, é dessa. Eu falei, cara, eu vou te mandar num cara ali que faz um exame massa. Mas como é que é isso? Cara, eu fiz o exame, tá recente. Ele faz um exame diferente. E cara, e é quanto? Não é tanto, eu achei barato também o valor, porque o outro profissional que eu ia era mais caro, né? Eu não tinha plano de saúde na época, né? E tava entrando no mercado de trabalho. Aí eu conheci o optometrista. Esse cara mudou minha vida. Porque quando ele fez exame e colocou lá um óculos lá, que a gente tem um óculos que a gente bota que é pra testar, né? Dependendo do grau. Aí tem um óculos que a gente bota a lente no instrumento que se assemelha a um óculos. Aí eu cheguei assim, camarada, eu vou enxergar assim, Aí ele falou assim, desse jeito. Eu vou enxergar desse jeito? Aí ele falou sim. Eu falei, cara, eu tô vendo tudo. Porque meu astigmatismo, ele é muito torto. É uma deficiência visual que gera uma visão torta. Eu via um pouco torto as coisas. E eu me acostumei com aquilo. Quando eu vi tudo alinhado, que eu vi tudo direitinho, eu falei, eu vou ver assim. Até depois de 40 anos, sei lá, 20 anos, eu ainda me impressiono com a experiência que eu tive. Aí eu falei, cara, eu quero estudar para isso aqui, cara. Eu quero ser isso aqui. Como é que faz isso aqui? Você vai para uma escola assim, tal curso assim. Eu vou me especializar nisso aqui. Eu gostei demais, porque mudou a minha vida. Eu sempre fui um aluno eu não fui um aluno péssimo no ensino médio, no ensino fundamental. Mas sabe por quê? Que eu não enxergava direito, cara. Hoje, as pessoas me acham inteligente, eu falo muito. Na faculdade, eu sempre falo o termo técnico. Quando eu vou dar aula, eu não falo assim, dor de cabeça. Eu falo cefaleia, olho vermelho, hiperemia. Lacrimejamento, epífora. Aí um aluno, professor, você fala muito técnico, mas tem que falar, cara. E a gente fala porque a gente estuda, a gente aprende, né? Eu era um aluno, cara, muito médio para baixo. Porque, Cláudio, eu não enxergava bem. Como é que eu vou desenvolver meu raciocínio? Na hora que eu lia, as letras fugiam. Então, assim, depois que eu fiz o óculos com esse cara, aí eu fui fazer faculdade, fui fazer curso técnico, comecei a ler. Quando eu começava a ler, você, mãe, olha aqui, que tem uma criança que não gosta de ler. Sabe o que é isso aí? Não é preguiça, não. É visão. Porque o problema dele não é enxergar, Cláudio. Não é ele ver, não. O problema é manter a visão. É estar ali olhando para as letrinhas, para a fileira. Porque a oração, ela tem sujeito, substantivo, predicado, artigo, elo de ligação. Então, a criança às vezes não consegue fazer o rastreamento da oração inteira. Ele se perde. Importante demais, aí velho. Você vai no outro profissional, que é médico, que estuda muito, mas ele não dá atenção para aquilo. Quando eu pergunto para a mãe, qual que é o problema da criança? Não, a criança está sentindo muita dor de cabeça. E leitura? Aí você vai lá na telinha do exame, bota lá, 6 metros para ele ler. Ele lê a letra miúda. Ele lê a data de fabricação na tela que tem 2 centímetros. E ele tá a 6 metros de distância. Aí a mãe, visão de águia. Eu falei assim, agora vamos... Aí pega um tablet, que eu tenho no tablet e tenho também impresso. Agora lê aqui pra mim. A criança fica gaguejando. Tá vendo que o problema dessa criança não é ler o caractere A, B, X, Y, 1, 2... Não é ler isolado, é juntar tudo. Isso se chama visão de amontoamento. Só quem resolve isso é o optometrista. Caramba, que interessante isso, velho. Então, quantas pessoas hoje devem estar passando por uma situação muito parecida? Mas muitas. Às vezes o pai fala assim, esse menino não dá dor de cabeça. Agora, tem ser humano que é superdotado. Tem criança que tem muita dificuldade de visão, mas o empenho e a determinação
supre as barreiras. Tem gente que tem, para você ver tudo nitidamente, para que, de você para a tua parede tem um espaço. Para que eu enxergue de você para a parede perfeitamente bem, para que eu faça esse cálculo espacial, eu tenho que ter os dois olhos. E tem gente que só tem um olho e consegue fazer esse cálculo. Como? Não se explica. Porque o cara tem uma determinação, a mente dele é tão fera que o cara consegue ver. O cérebro compensa, né? O cérebro se vira. O cérebro se vira. Agora, uma pessoa que já tem uma lentidão neurológica, ele tem as vias, a gente chama assim, as vias não estão alinhadas. Aí dificulta, cara. O cara não vai conseguir estudar, não vai conseguir ler, não vai conseguir se concentrar. Porque você lê a Bíblia, ainda mais sendo aquela letrinha pequena, o cara lê um versículo, acabou-se. Não tem mais saco de ler aquilo ali, porque é muito complicado se manter no foco. Eu falo por experiência própria. Eu, antes de fazer esse exame com você, eu tinha um óculos, Gabriel, que o meu óculos, eu conseguia enxergar só o que era arranhado na lente. Além disso, eu não enxergava mais nada. Era tão arranhado minha lente que eu cheguei lá, esse rapaz deu um jeito, deixou o óculos novo. Aí ainda assim eu comprei outro. Mas eu tinha essa dificuldade antes de usar óculos. Agora, para mim, está fazendo muito sentido, de fato. Eu nunca tinha ouvido falar disso, Décio. Dessa que você fala de junção, como é da composição? Visão de amontoamento. De amontoamento. Nunca eu tinha ouvido falar disso. Eu tinha uma dificuldade muito grande de ler. Eu cansava muito rápido lendo. Então aquilo ali me irritava e eu parava. A Bíblia, por exemplo, quando eu ia ler a Bíblia, começava aquela parte de filiação ali, de tal, quando começava que era filho de Deus. Rapaz, eu quero mais saber que eu não estou entendendo mais ninguém que é filho de ninguém mais. Eu não conseguia juntar isso. E agora faz total sentido, porque hoje, depois que eu fiz o exame com você, por exemplo, que eu passei a usar esse óculos, eu estou lendo 2 livros. Eu leio um livro antes de dormir e leio um livro ao acordar. E ouço um livro na academia. Então, eu sempre estou transitando entre 3 livros. Terminei já 2 áudios e já tô terminando o da noite, que eu também já vou trocar. Então, para mim, está muito mais fácil entender isso. Eu não conseguia entender essa situação. Essa área que você tocou aí, nós temos algumas vias cerebrais. A via do olho, porque o olho, a visão, ela tem um percurso. Nós chamamos de via retino-genículo-calcarina. Tá? É o nome da via visual. Isso é chamado via visual. Quando a luz entra no olho, tem todo um processo metabólico, fisiológico, para chegar até o cérebro. Tá? Existe a via pré-tectal, a via talâmica. Então, são vias neurológicas. Tá? Então, assim, o que acontece? Num exame muito especializado, nós às vezes precisamos ajustar essas vias, que já aí é o optometrista mais especializado na neurofisiologia do cérebro. Por isso que existe uma neurooptometria e também mais voltada para a visão, existe a neurovisão. Então existe uma especialização em que você vai tentar entender se essas vias necessitam de ajustamento. Então o exame de vista é assim, quando fala assim, eu vou fazer o exame de vista no optometrista, isso é um nome básico. Mas o exame de vista ele é um universo, ele é um sistema solar. A pessoa acha que é uma coisa assim tão besta, né? Vou trocar o grau dos óculos. Beleza, isso é uma conduta dentro de inúmeras possibilidades. E essa questão da neurofisiologia, como a tecnologia está muito avançada, os estudos estão caindo no colo. Você faz uma pós-graduação em casa. Você faz uma pós-graduação online, sem ninguém te perturbar em casa. Então, assim, você pode se especializar em muitas outras áreas da optometria, tendo um acesso, assim, cara, acessível. Então, hoje eu estudo um pouco de neurovisão, dessa parte neurológica, para a gente entender o que eu posso melhorar na criança. Criança, idoso. Eu estava fazendo um tratamento, um treinamento de estrabismo com um garotinho, aí foi a hora que a Erivone entrou na sala. Aí... a Erivone estava assim, impressionada que eu estava fazendo uns testes lá no paciente. Aí eu falei, isso aqui são áreas que quase ninguém toca. Porque se a criança está enxergando ali os caracteres, está bem. Mas o rastreamento neurofisiológico, às vezes, se perde no meio do caminho. Então a criança, ela pode... Ninguém é burro. A pessoa está mal estimulada. Para você correr 20 km, você tem que começar correndo meio metro.
Então, existe uma estimulação neurofisiológica para que você desenvolva as habilidades visuais. Caramba, rapaz, é uma aula aqui, né, meu amigo? Décio, isso faz muito sentido. Tem muita gente. Eu posso te garantir assim que de 10 pessoas que eu converso, pelo menos 8 elas não gostam de ler. Elas dizem que não tem o hábito da leitura, mas na verdade pode estar ligado a isso que você acabou de falar. As pessoas estão perdendo experiências por uma questão simples que pode chegar num exame desse, pode chegar numa consulta dessa e realmente descobrir e resolver esse problema. O quanto que uma pessoa pode melhorar quando ela lê um livro? O quanto que ela pode melhorar os estudos dela e os resultados que às vezes os pais imaginam que os filhos não querem se esforçar na escola e às vezes estão sofrendo de uma outra questão que não tem nada a ver. Não é esforço, é falta de estímulo visual, neurológico. Às vezes precisa de um acompanhamento mais de perto. Eu tenho uma maquininha que eu comprei recente, que ela faz exame de criança de 2 meses. De 2 meses? 2 meses de vida. O protocolo da máquina é 6 meses. Mas eu já fiz alguns testes e ela consegue bater o grau de 2 meses. A gente consegue ver o grau. Existe uma tabela ali. O que eu esperar numa criança de 6 meses? Existe sim. Nós chamamos de fisiológico. Existe um grau fisiológico. E a criança ela tem que ter esse nível de grau no olho. Se isso passa, tem que ser acompanhado, tem que ser tratado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, hipotético. A criança tem 3 anos. Ela tem que ter 1 grau de hipermetropia. Se ela tem 1,75 graus, 1 grau é do olho fisiológico, 0,75 está passando. Faz o que com esse 0,75? Então, o sistema visual vai crescendo desorganizado e isso vai ter uma consequência. Com certeza. Para você ficar embriagado, basta tomar a primeira dose. Você só se embriaga com a primeira. Quando der a primeira, já foi. Aí ladeira abaixo. Você não pode começar pela terceira, né? Não tem como você começar com a grade de cerveja. Você começa com um copo, aí vai tomando. Então, para que uma criança que tem 0,75 de grau, que não está fisiologicamente compatível com a sua faixa etária, aquilo vai gerar comprometimento. E é para isso que o optometrista existe. Eu sempre digo, eu faço o meu trabalho. Quando eu estou fazendo uma consulta com alguém que precisa de uma cirurgia, de um tratamento médico especializado, eu mando para o cara até resolver. Eu digo muito, isso aqui não é minha área de especialidade. Isso aqui eu não resolvo. Isso aqui, não resolvo, isso aqui eu não fui formado para isso. Não tem. Eu tenho que resolver o meu, agora resolver bem feito. Porque as pessoas falam assim, por que o optometrista existe se o meu colega lá faz tudo? Será? Faz tudo? Tudo que aquela pessoa está precisando? Meu irmão, tu pega um livro de anatomia, é um paiol de coisa ali dentro. Tu pega um livro de fisiologia, é outro mundo de... Anatomia e fisiologia caminham juntos. Por isso que existe sempre o profissional da área anatômica e o profissional da área fisiológica, porque é muita informação, cara. Entendi. Tem como você chegar na oficina, aí você chega com um carro na oficina, aí o cara é motor, é o mecânico Cláudio. Freio, mecânico Cláudio. Suspensão, mecânico Cláudio. Líquido de arrefecimento. Não tem como. Você não é bom em tudo. Meu irmão, se esse cara existir, eu monto a oficina e contrato ele. Não, alinhamento e balanceamento é um, motor é um, injeção eletrônica, freio é outro, parte de arrefecimento é outro. É uma equipe. Entendeu? Assim também funciona na saúde. É igual a proatividade exagerada. O cara que entra na empresa, ele fala que cobra o escanteio, cabeceia, ainda vai pro gol e defende. Não tem como. Ele não vai ser bom em nada do que ele faz. Ele vai cansar, isso sim. É melhor você ser bom em algo específico do que querer ser bom em tudo, porque você não vai entregar tudo com a mesma excelência. Isso não vai acontecer. Só que tem uma novidade aí agora, meu amigo. Quer dizer que você ainda está indo pro campo agora da internet. Quer dizer que você agora... o homem, Gabriel... O homem é do YouTube agora, Gabriel. O homem decidiu entregar conteúdo, Virei meu YouTube Você agora. está de frente com... Esse cara vai ser a maior autoridade em optometria nesse país, quiçá do mundo. Meu pai do céu, Jesus. Olhe bem para ele, que depois você vai ver o que esse rapaz vai estar... Ele já está se tornando. É absurdo assim o crescimento no canal dele do YouTube em pouco tempo. O engajamento e o interesse, realmente. O que fez você entrar nesse mundo agora de entregar conteúdo digital, Décio, realmente para os profissionais da sua área? Cara, foi um pouco de incômodo. Eu abri a internet, eu tenho meus aparelhos, Cláudio, são todos assim. Eu tenho aparelho suíço, eu tenho aparelho americano, eu tenho aparelho da Coreia, eu tenho aparelho do Japão. Então assim,
Eu vou comprar uma máquina. Eu estudo primeiro. Você vai comprar um carro. Você vai lá no YouTube, tem muita informação de carro. Motor, arranque, torque. Aí eu comecei a olhar a minha profissão. Não tem ninguém. Tem profissionais que trabalham fazendo um serviço muito bom na internet. Mas eu falei assim, cara, tem algumas lacunas ainda. Tá? Não tem ninguém falando disso aqui. Você já encontra no YouTube pessoal que faz mentoria, vem para cá, venha ganhar tanto, melhora o seu consultório, mas não tem ninguém ensinando o beabá. O que é os aparelhos, o que é a prática do dia a dia, por que ser um optometrista, por que num campo tão minado, você, meu irmão, optometrista aí, que está aí isolado no seu cantinho aí, nesses rincões do Brasil. O Brasil é um país continental. São Paulo tem o tamanho da Europa inteira. Então, assim, a nossa profissão deveria ser, assim, exemplo fora do Brasil. Porque nós somos o profissional que é aquele guarda que está lá na frente. É aquele policial que está levando o tiro. Lá atrás está o tenente, está a inteligência, está o coronel, está os caras que pensam as estratégias. Então, nós somos a linha de frente. Então, tem muito conteúdo que falta as pessoas saberem. Isso que nós estamos falando aqui é uma optometria especializada. Trabalhar com a neurofisiologia não é uma coisa do dia a dia. É uma coisa que requer especialidade, conhecimento científico. Então, eu via que estava faltando alguém, dentre as opções que já tinham, para falar de forma simples, de forma entendível, do que é esse negócio de optometria. Porque eu já estou nisso há mais de, dentro da área de ótica, 24 anos, acho que vai fazer 25 esse ano, que eu estou dentro do segmento, minha carteira assinada desde 2002, como óptico. Então, eu também me considero um óptico, porque eu também sou da área da óptica. E como optometrista tem pouco menos, né? Acho que tem uns 15 anos. Então, eu fiquei assim, alguém tem que falar sobre isso. E quando a gente fala, a gente vira alvo, a gente vira telhado. Então, a gente vira, bota o peito para bater. Entendeu? Eu não tenho, assim, tanta essa falta de humildade de falar assim, venha que eu... Não. Se eu vou me comprometer com alguma coisa, eu falo, não quero isso. Não quero entrar em polêmica, não quero entrar... Fui dar uma entrevista numa rádio aqui em João Pessoa, o cara falou, não, cuidado aí. Eu falei, meu irmão, eu tô aqui para falar da minha profissão. Sem se preocupe. Porque falar dos outros eu não quero. Eu vou falar daquilo que eu sei fazer. Eu não vou falar daquilo que eu não sei fazer. Então, fique tranquilo. Acalma teu coração em relação a isso. Eu vou falar da minha arte, porque é uma arte que eu aprendi num banco de faculdade, sofri que só danado, porque quando eu estudei, Cláudio, na graduação, eu tive um cuidado de estudar em escolas sérias. Então, todos os meus professores de optometria, disciplinas específicas, eram de fora. Eu estudei lente de contato com um argentino, estudei geriatria com um colombiano, cuidado ocular primário com um colombiano, optometria desportiva com uma colombiana, optometria 1, 2, prática de integração clínica, todos os caras eram de fora. Tinham brasileiros, mas anatomia sistêmica, fisiologia, farmacologia, então foram brasileiros, mestres e doutores. Eu estudei numa faculdade que tinha um corpo docente muito pesado. E sempre eles falavam que as áreas, elas são complementares. Quando você vai, agora você está querendo correr uma maratona. Aí você vai num médico, aí para saber como é que você está de saúde, aí ele vai lhe mandar para um nutricionista, para um fisioterapeuta, para um educador físico, para uma equipe para você chegar lá na maratona. É uma medicina que eles chamam de integrativa. Então, vários saberes aplicando para que você alcance aquele objetivo. Chegar na maratona, não sei, 42 km ou SAMU. Ser 42 km e você ficar de pé, né? Eu estava analisando seus canais lá e realmente acompanhando o YouTube também. A gente já trabalha numa parceria nisso também. E você entrega muito, Décio. Você entrega muito conteúdo de muita relevância, de muito valor. Não é aquele cara que fica escondendo as coisas. Ah, não, eu vou esconder, deixa aqui, vou só ficar chamando a atenção. Porque canal do YouTube, você sabe, né? Tem muita gente que enrola e não entrega nada. Ele vai falando que vai entregar, que no próximo vídeo ele entrega, que no próximo não. Tudo aquilo que você grava tem muita relevância para as pessoas que estão assistindo, né? E eu acho incrível essa disponibilidade de você ensinar o que você sabe. E nas nossas conversas, às vezes nos nossos cafés, você fala muito disso, do quanto incomoda isso, porque você já foi um cara que precisou
desse conhecimento, teve que buscar meios de encontrar esse conhecimento, e você está totalmente disponível a passar para as pessoas que agora estão na sua área e estão perdidos em algumas questões. E pelo que eu acompanho e vejo, tem muita gente da sua área realmente que já te segue, que parabeniza os seus conteúdos e que eles destacam a relevância daquilo que você entrega. Por que você está entregando tanto para as pessoas, velho? Porque as pessoas precisam conhecer essa profissão, cara. Eu acho que quando a gente escolhe uma coisa... Eu escolhi ser optometrista. Eu escolhi. Quando alguém me pergunta, eu falo, cara, eu quero ser isso aqui, cara. Entendeu? Eu escolhi isso para viver e quero fazer de forma exemplar. Eu quero que as pessoas se espelham. Eu estava vendo um filme ontem, aí um cara falou assim, fulano de tal foi um exemplo. Você é uma inspiração. Então, o cara lá, aquilo me marcou. Então, assim, o cara tava falando do cara grande, né? Aí o cara era negro, né? Ele tinha esse negócio de ser negro. Aí o cara falando com ele assim, ó, fulano de tal foi um exemplo. Você é uma inspiração. Então, aquilo me chamou a atenção. Não vi isso aí, você me perguntando. Eu quero que as pessoas se inspirem, que as pessoas não tenham medo. É uma profissão complicada? Sim, tem os seus pontos de complicações, porque ainda é uma coisa desconhecida. Desde 2002 existem faculdades que trabalham com esse ramo da optometria, que ensinam o saber científico da optometria, mas ainda é uma coisa desconhecida. Eu estava perguntando aqui para as meninas aqui, algumas não conheciam. Então, assim, é nossa responsabilidade levar isso. Ser esse ponto de acesso. Então, quando as pessoas me perguntam, às vezes eu não conheço o paciente, eu falo, você já conhece a minha profissão? Não, eu já ouvi falar. Aí, como é que você chegou aqui? Não, fulano me indicou, eu estou precisando resolver isso aqui, me falaram que você pode me ajudar. Pronto. Aí ali eu vou fazer, dar atenção, porque a pessoa quer ajuda. E a optometria, assim também como as outras áreas da saúde, tem a sua área de ajuda. Tem a sua área de importância. Show demais, meu amigo. Estamos caminhando ali já para o final. O Gabriel já deu 2 olhadas para a gente ali, meio de lado. Né, Gabriel? Então tá bom. Faça as suas considerações, meu amigo. A importância de você estar aqui. Por que você aceitou vir para cá, para esse podcast? Meia boca, viu, Gabriel? Tá meia boca. Essa é doido. Faça suas considerações, meu amigo. Olha, eu quero primeiro agradecer a quem possibilita essas oportunidades, a Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, cara. Sem Ele, as coisas não funcionam. Aí, em alguns momentos, a gente até pensa que Deus está quietinho no canto dele. Vai ter... Hoje é dia 4, né? Amanhã vai ter uma mobilização em Brasília. Eu não vou poder ir. Amanhã, todos os optometristas do Brasil vão para Brasília fazer assim, dar uma certa ali pressão nos deputados e senadores para poder olhar para a nossa causa. Então, Deus nos possibilita, cara, chegar onde a gente imagina chegar e conhecer pessoas que a gente imagina conhecer. Eu sempre, como você falou, Deus, coloque pessoas no meu caminho, boas, da mesma índole, que convergem com as mesmas ideias. Então, eu quero agradecer primeiro a Ele por ter feito esse encontro. E também, cara, falar o seguinte, ó, as pessoas que não conheçam a optometria, procurem locais sérios. Você não vai procurar um bom profissional em qualquer lugar. Você vai procurar ele num canto adequado, num ambiente saudável, num ambiente técnico. E, assim, eu agradeço a oportunidade, cara, de falar daquilo. Eu não gosto da minha profissão. Eu amo a minha profissão. Amo meu Deus, amo minha família, as pessoas que Deus confiou para mim conduzir nesta terra. E também gosto daquilo que eu faço, cara. A optometria, para mim, é um negócio que me dá prazer em fazer. Eu escutei de um professor, quando você executa uma coisa que é pesada, não vai ser bem feito. Tem que ser leve, tem que ser agradável. E, cara, é gostoso estudar. É gostoso, assim, o tanto que você desenvolve o seu raciocínio. Eu fico assim, meu Deus, eu não sabia disso. Os pacientes não tinham acesso a isso, meu Deus. Como eu não podia fazer isso aqui antigamente? Então, a gente fica assim, querendo conhecer, querendo se aprofundar, porque as pessoas necessitam disso. E eu só quero agradecer, meu irmão. Só quero agradecer a Deus. Eu espero concluir meu mestrado e ir para um doutorado,
Porque a gente, hoje em dia, a gente precisa de mestres e doutores em optometria no Brasil. Já temos muitas pessoas boas aí, mas a gente precisa dialogar tecnicamente da nossa profissão, porque é aquilo que as pessoas precisam. As pessoas precisam dos médicos e as pessoas precisam dos profissionais da saúde. Isso aí é uma coisa que não tem como fugir. E é isso. Agradeço a Deus e a sua amizade e a oportunidade de poder falar daquilo que eu gosto, que é a optometria. Inspirar pessoas. Olha só o que esse cara acabou de falar aqui. Se aquilo que você faz não inspira pessoas, se as pessoas não olham para você e não veem Cristo em você, não veem tudo aquilo que elas podem conquistar estando com você e não através de você, que a gente tem às vezes a gente confunde muito as coisas, né? Tem gente que aparece na sua vida e você acredita que através dessa pessoa você vai conquistar várias outras pessoas. Quando você coloca o através, você está usando alguém para conquistar algo que você quer. Mas caminhar com essas pessoas é o que faz sentido. Essa é uma oração que eu tenho feito na minha vida o tempo inteiro. Que o Senhor coloque na minha vida sempre pessoas que caminham pelo mesmo propósito e tire da minha vida aquelas que não caminham. Que elas sejam felizes em outro lugar, de outra forma, mas se não caminham no mesmo propósito, se não têm os mesmos valores, se não respeita a família de forma absurda, se não respeita a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, então não faz sentido caminhar junto. Você, Décio, é uma das pessoas que eu tenho um prazer muito grande de caminhar com você, de ter uma amizade com você, de olhar para você e ver o quanto que você valoriza a sua família, o quanto que você valoriza a Deus na sua vida, quanto você valoriza a sua profissão, não necessariamente nessa ordem, óbvio que a ordem é invertida, a gente tem Deus, família e profissão, e você é uma das poucas pessoas que realmente eu tenho uma admiração assim absurda. Eu admiro você demais. Eu gosto de caminhar com você e me sinto muito honrado em ter você do meu lado e a gente caminhar junto nisso. Pode ter certeza disso, assim, que hoje, não tirando o valor das pessoas que já passaram aqui, mas hoje eu realmente é um ponto muito importante nesse programa, um ponto importante na minha vida em ter você aqui sentado na minha frente. Você não sabe o quanto que eu e a minha família, a gente honra realmente você aí, honra a sua amizade. Então, muito obrigado por ter aceito, muito obrigado por ter vindo para o PortugaCast. Gabriel, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Você é um cara fora da curva. Fernando, brincadeiras à parte, você é um cara incrível também. É óbvio que o Gabriel hoje ganhou, mas no próximo você ganha e tamo junto. Gente, PortugaCast, mais um episódio, feliz demais, grato a Deus por tudo e vamos para os próximos. Aquele abraço.